Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos num mundo em que há tantas pessoas que estão doentes, com doenças muito dolorosas e muito profundas. E depois, além disso, temos esta pandemia, com estes lockdowns e estas dificuldades. E se uma pessoa começa assim a observar um bocadinho mais além da situação simplesmente à nossa volta, estamos a ver correntemente um grande aumento de tropas, de exércitos à volta da Ucrânia, um desenvolvimento de grandes tropas russas, e pessoas dizem que é possível que a Rússia venha a invadir a Ucrânia brevemente. Imagine se isso vier a acontecer. Por outro lado, vemos a situação na China, com Hong Kong, e quem sabe se a próxima atividade vai ser puxar contra a Taiwan, contra a Formosa. Depois vemos as pessoas debaixo destas dificuldades todas, com pobreza, falta de comida, fome, sofrimento, muitos amigos, pessoas que conhecemos que morreram. E depois a sociedade está cheia de crime, desonestidade, corrupção política na sociedade, em todas as coisas há corrupção. É uma coisa louca, é uma insanidade. E depois há estas drogas, assassinatos, movimentos de pessoas de um país para o outro, e abortos. Dizem que a quantidade de abortos é milhares de vezes maior que o número de mortes que aconteceram durante a Segunda Grande Guerra. Muitos milhares mais do que estão a acontecer nesta pandemia. Mortes de nossas crianças. E depois pessoas estão ansiosas, infelizes, com medo, com aflições, e vê-se muitos suicídios. E as pessoas podem perguntar: como é que um Deus de supremo amor pode permitir isto tudo? Porque é que Deus está permitindo pessoas influenciadas por Satanás, com atitudes que não são atitudes segundo Deus? Como é que Deus permite estas pessoas a terem posições de influência mundial e muitas delas têm sucesso e continuam a ter sucesso? Porque Deus está permitindo uma sociedade deste modo, que se vê que está a se autodestruir à nossa frente. E as pessoas então dizem: olhem, Deus não é justo. Deus não é justo. E até dizem: olha, se houvesse Deus, Ele não permitiria isto acontecer. E por isso alguns até perguntam: Deus existe? Mas imaginem o oposto. Imagine se as pessoas não tivessem livre arbítrio. Se as pessoas não pudessem pensar e fazer, se não tivessem a possibilidade de fazer o que eles queiram. O que é que as pessoas diriam? Para isso acontecer, para isso ser dessa maneira, Deus tinha que forçar os homens, a humanidade, a fazer a vontade de Deus. Então não teriam livre arbítrio.
Ao fim de contas, queridos irmãos, os nossos problemas são causados por nós. Os nossos problemas são causados por nós. Pelos nossos pecados, por nós quebrarmos as leis de Deus, os 10 mandamentos. E isso é que tem causado os nossos problemas. Porque, ao fim de contas, lemos em Isaías 55, irmãos, lemos em Isaías 55, que diz: porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Imagine se Deus estivesse a forçar todas as pessoas a obedecerem às leis de Deus. O que as pessoas iam dizer? Olha, porque Deus está a enfiar a sua religião pela minha boca abaixo. Certamente, então, diriam, Deus não é justo. Queridos irmãos, a nossa história, a história da humanidade, desde Adão e Eva, que basicamente tem cerca de 6.000 anos de idade. Vemos homens, a humanidade, desafiando as leis de Deus. Continuamente, durante estes quase 6.000 anos, o homem tem desafiado as leis de Deus. Os homens, a humanidade, querem a liberdade de fazerem o que querem fazer. Aliás, pensem bem. Os homens, a humanidade, quer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Querem decidir para eles próprios o que é bom e o que é mau. Queridos irmãos, Deus tem um plano para a humanidade. Vejam em 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. E lemos aí. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vemos que o plano de Deus é de criar uma família com filhos e filhas. Está a reproduzir-se, a procriar-se. E para sermos não só seres como Deus, em forma e, digamos assim, em aparência, temos que ser realmente, para sermos realmente filhos de Deus, temos que ter um caráter justo e santo e sagrado, um bom caráter. Temos que desenvolver o nosso caráter para ser um caráter como o caráter de Deus. Em pessoas que são individuais. Isto é, eu e você somos pessoas individuais. Somos entidades separadas. Deus não quer robots, todos parte a copiar, porque Deus poderia ter feito isso. Podíamos ter feito robots sem arbítrio livre. Mas Ele nos quer com pessoas independentes, com este livre arbítrio, esta decisão capaz, independente de você e eu e nós pensarmos para nós próprios, mas de acordo com os princípios e com o caminho de Deus. E por isso Deus quer-nos como membros da sua família, mas com o caráter de Deus. E o caráter de Deus, não é uma coisa que é criada assim, por fiat, mas é uma coisa que é desenvolvida com experiência. E por isso é que é necessário aprendermos. E por isso é necessário nós termos livre arbítrio. Porque através do nosso livre
arbítrio. Através de nós termos experiências boas e más, vamos entender, de facto, o que é mau. E vamos, de facto, entender que o caminho do homem, à parte das leis de Deus, só produz mau fruto e sofrimento e dores e guerras e doenças e epidemias, isso tudo. As leis de Deus, que são espirituais, são os 10 mandamentos, e como o Tiago diz, se tirar um, tem que tirar todos. Se tirar um é como se tirasse todos, tem que ser os 10. Os 10. 10 mandamentos. Essas leis são a sabedoria de Deus. São o amor de Deus. As leis de Deus representam o amor de Deus. E por isso é que diz, as leis de Deus, temos que amar a Deus e amar o próximo. É o que Jesus Cristo resumiu a lei de Deus. O ensino de Jesus Cristo, irmãos, é basicamente, podemos dar um resumo muito simples, em poucas palavras, acerca do ensino de Jesus Cristo. Sim, podemos dizer, é amor. Tudo bem. Mas outra maneira, talvez assim diferente de dizer a mesma coisa, o ensino de Jesus Cristo é dizer, é o que ele diz que é melhor dar do que receber. É melhor ter uma atitude de dar do que uma atitude de receber. Veja em Atos, capítulo 20, quando Paulo estava a falar, ou aliás, despedindo-se dos ministros de Éfesos, em Atos, capítulo 20, ele então disse no versículo 35, Atos 20, versículo 35, disse: Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordarmos. Por isso é importante ajudar aqueles que têm necessidades. Mas é também importante lembrarmos-nos das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que são: mais bem-aventurado é dar que receber. É mais bem-aventurado é dar que receber. Mas Satanás, o caminho de Satanás, o caminho que ele nos tenta influenciar, é o caminho de receber. É o caminho da competição. Tenho que competir, tenho que ter numa competição, tenho que vencer, tenho que estar à frente, tenho que ser. É esta vanglória, este orgulho, este desejo do eu, do próprio. E quando eu estou a vencer, eu estou em cima disto, eu estou neste caminho de receber, de competição, então é que o mundo diz: isso é que é progresso. Mas temos que entender que Jesus Cristo nos disse: é mais bem-aventurado dar que receber. E por isso Deus está permitindo a humanidade experimentar e provar que o caminho de Deus é melhor. É o melhor. É o único. Porque, caso contrário, se a humanidade não tivesse tido essa oportunidade, imagino, na eternidade de futuro, estaria sempre a dizer: fui negado a experimentar o melhor caminho, porque é o melhor caminho. O caminho da competição é o melhor. Mas agora, porque a humanidade está a sofrer, está a aprender esta lição dura, que o caminho
de receber, de competição, de egoísmo, de vanglória, de desejo próprio, não dá felicidade. Não dá felicidade. E, irmãos, se começarmos a olhar à história, vemos que a humanidade tem seguindo este caminho, esta condição, esta atitude de competição, de querer receber, orgulho, vanglória. E tem, está claro, recebido os seus frutos por quase 6.000 anos. Por quase 6.000 anos. E também lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz-nos quais o Deus deste século, o Deus deste período de tempo. Interessante, entre parênteses aqui, irmãos, é que a palavra grega para século aqui é aion, que às vezes é traduzida também como eternidade, ou este tempo. Aí vê-se ponto importante, interessante, que temos que ler o contexto para entender realmente o significado de algumas palavras. E por isso, às vezes, os tradutores usam uma palavra ou traduzem para uma palavra quando deviam traduzir uma palavra diferente. Porque vemos aqui, neste caso, o Deus deste século. Não é o Deus desta eternidade, está claro. É o Deus deste período de tempo em que vivemos. Destes últimos 6.000 anos, quase 6.000 anos. Está a cegar o entendimento das pessoas para não verem a luz do Evangelho da glória de Cristo. E por outro lado, irmãos, nós sabemos que estamos no tempo do fim. Sabemos que, se olharmos à volta e vermos a videira e vemos que o verão está perto, assim também sabemos, como olhamos, sabemos que estamos no tempo do fim. E por isso lemos, por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 4, quando Jesus Cristo vier, os santos, nós, os ressuscitados, vão reinar com Cristo por 1000 anos. E por isso, irmãos, se estamos quase aqui, há praticamente quase 6.000 anos, e o período está quase a acabar, podemos dizer que, basicamente, é 6.000 anos. E se há mais um milénio à frente, será o 7º 1000 anos. O milénio, o 7º milénio. Por isso estamos a ver aqui um período de 7.000 anos. E por outro lado, também lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, quando está falando acerca do tempo do fim, e dizendo, olha, as pessoas estão a dizer, olha, isto já aconteceu, e tudo está assim, e depois diz, cuidado, porque não tens de dizer que o Senhor retarda a sua promessa, porque Deus é longânimo para que todos se arrependam. Deus nos está a dar tempo para as pessoas se arrependerem, mas vai chegar a um fim de um período, ao fim destes 6.000 anos, em que Deus vai intervir. E por isso é que diz no versículo 8, 2 Pedro 3, versículo 8, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E por isso, nesta analogia, podemos dar uma analogia, é que temos aqui uma semana em que cada dia é 1000 anos. Uma semana de 7 dias. 7 dias mileniais. E estamos a acabar o 6º dia milenial e estamos quase a começar a entrar no reino milenial, que é o 7º dia.
E por isso vemos que Deus permitiu Satanás, está a permitir Satanás reinar na terra por estes 6 dias mileniais. É como se, lendo agora Êxodos 31, versículo 15, Êxodos 31, versículo 15, é como se Deus estivesse a dizer, e vamos então ler Êxodos 31, versículo 15. Êxodos 31, versículo 15. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o sábado de repouso. 6 dias, é como se Deus estivesse a dizer ao diabo, por 6 dias de 1000 anos, 6 milénios, tu, Satanás, vais trabalhar e eu dou-te permissão, dou-te autorização, vou permitir, Deus está a dizer, podes enganar, podes tentar enganar o mundo. Mas no milénio, no 7º ano, no milénio que virá, o 7º dia de 1000 anos, é o sábado de repouso solene. E por isso, o simbolismo da semana pode ser posto de uma maneira que é um simbolismo deste plano de Deus. Ao fim de contas, irmãos, não é interessante que Deus faz tudo bem planeado e bem arquitetado? Por isso, vemos que nos últimos 6.000 anos, que estão quase a acabar, Satanás tem certas permissões por Deus. Tem uma certa limitada capacidade de decepção, de iludir o mundo todo. Isto é, de influência e de sugestão. Mas Deus nunca permitiu Satanás atuar contra a sua, queridos irmãos, contra a sua própria livre vontade. Isto é, Satanás não pode fazer com que você faça uma coisa, a não ser que você o permita. Que você se submeta a isso. E por isso, é preciso ter muito cuidado. Não se meter com essas coisas do diabo, dessas coisas demónicas, dessas coisas com vidros e espelhos e fumos e fumaças e sei lá que mais. Essas bruxarias e sei lá que mais. Evitar isso, porque quando começamos a pensar nisso e começamos a permitir isso, estamos a abrir as portas da nossa mente a Satanás para controlar a nossa mente. E devemos ter estas portas sempre fechadas. Sim, ele nos influencia e nos engana, mas não permitem Satanás controlar a sua mente. Tem que estar em controle. E por isso estar perto de Deus, estar limpo, é importante. Porque quanto mais você pensa acerca de Satanás, você vai ficar afetado por estas coisas sujas. Por isso é que Deus diz, não metas nisso. Não te metas nisso. Por isso, irmãos, nos últimos 6.000 anos, a humanidade, nós, os seres humanos, temos estado livres a aceitar a filosofia de Satanás, que é mais importante receber a filosofia de Satanás, de competição, de ser eu sou mais importante que os outros. Essa é a filosofia de Satanás. Em vez de aceitarmos a regra de ouro, isto é, a lei eterna de Deus, que é uma lei espiritual que é baseada nos 10 mandamentos. Sim, nos 10 mandamentos. E se você deita um fora, deita-os todos.
Irmãos, Deus, por exemplo, deu os mandamentos desde o início. Por exemplo, o sábado foi dado desde o período da criação, que diz, e Deus descansou no sétimo dia e o santificou. Mesmo logo após Adão e Eva terem sido criados, o sábado foi criado. Jesus Cristo disse, o sábado foi criado para o homem. Não diz o sábado foi criado para o judeu. Diz o sábado foi criado para o homem, para a humanidade, para nós. Mas durante este período todo, Deus não deixou o homem só. Sim, permitiu Satanás estar aqui à nossa volta como o Deus deste mundo, a tentar influenciar-nos e iludir-nos, mas Deus não nos deixou só. Por exemplo, educou Adão e Eva. Mas o Adão e Eva rejeitaram o ensino de Deus. Deus implorou à sociedade dos dias antes do dilúvio, implorou essa sociedade por muitos anos, por meio de Noé, por meio da pregação de Noé. E Noé pregou, e pregou, e pregou, por muitos anos. Dezenas de anos. E quantas pessoas é que se arrependeram? Zero. Rejeitaram a Deus. Quando Abraão e a sua família confiaram em Deus, então Deus estabeleceu uma nação que foi, digamos assim, com a intenção de que essa nação fosse um exemplo para as outras nações. Mas, infelizmente, essa nação foi desobediente. Continuamente desobediente. E por isso, quando Deus tirou essa nação do Egito, não é que tivessem feito algo especial para os libertar da escravidão. Deus o fez isso pela sua boa graça e pela promessa que fez a Abraão e aos seus Abraão, Isaque e Jacó. Mas eles desobedeceram. E por isso é que ao fim de 40 anos, essa geração teve que morrer no deserto e não entraram na promessa. Como vamos ver um bocadinho mais adiante. Não entraram na terra prometida. Os filhos entraram, mas aqueles a quem foi prometido, que estavam a sair do Egito, não entraram por causa da incredulidade deles, por causa da desobediência deles. A incredulidade deles foi a desobediência deles. Desobedeceram e não entraram. Depois, Deus não os deixou, enviou-lhes profetas. Porque a intenção dessa nação é parecer um exemplo às outras nações, mas falharam terrivelmente nesta responsabilidade de serem o exemplo às outras nações. Então, Deus, como disse, mandou a esta nação os profetas. E o que é que eles fizeram? Mataram os profetas. E mais adiante vemos a história. Enviou o seu próprio filho. E o que é que fizeram? Rejeitaram Jesus Cristo e mataram. E sim, foi necessário, porque nós também o matamos. Porque nossos pecados o mataram. Jesus Cristo fez isso por nós. O ponto é que a humanidade, o homem, todos nós, temos rejeitado as leis de Deus. Toda a humanidade tem rejeitado as leis de Deus. Não é uma coisa nova. Não é uma coisa que está a acontecer hoje em dia. É uma coisa permanente que a humanidade tem feito isso. Porque temos esta carnalidade da qual nos temos que nos arrepender. Que queremos fazer as nossas próprias coisas. Mas isto está aí com um plano para aprendermos que só há um caminho, que é o caminho de Deus.
E o caminho de Deus é baseado na lei de Deus, que é amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. E por isso o Deus deste século é o diabo. E não é o Criador. E por isso vivemos numa sociedade que está cheia de confusão. Leiam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Aí vemos um princípio nesta secção de 1 Coríntios, capítulo 14, falando acerca da necessidade das coisas serem feitas em ordem, porque diz assim, versículo 33, porque Deus não é de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Mas hoje este mundo está todo confuso. Todo confuso. Milhares de seitas religiosas, milhares, centenas, se não talvez milhares de grupos cristãos que se dizem que são cristãos, mas que são uns diferentes dos outros. Estão todos, digamos assim, separados nas suas próprias direções. E não só no cristianismo, mas também há outras religiões. Budismo, hinduísmo, islamismo, etc. Mas uma coisa que estas religiões todas concordam, de uma maior ou menor maneira, mas todas elas concordam que a lei de Deus está abolida. Não precisamos de obedecer às leis de Deus. Vejam, por exemplo, em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar, quer dizer, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. E aqui está a falar num contexto mais amplo, que a lei são os 5 livros da Tora, o Pentateuco. Não vim para revogar, não vim para abolir ou anular, vim para cumprir. Porquê? Porque há muitas coisas no Antigo Testamento que apontavam para Cristo como o nosso Cordeiro Pascal, que tinha que sofrer. Não só na lei de Deus, como por exemplo o simbolismo da Páscoa e do sangue nas portas e isso tudo, e passar por cima das pessoas e as pessoas serem libertadas da escravidão, isso tudo aponta para Cristo e o que Ele fez por nós. E depois continua a ler aqui no versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Depois dizem, mas agora está cumprido, por isso não precisamos de obedecer. Não. O que está aqui a dizer é que a lei estava a profetizar acerca de Cristo. E isso aconteceu. Por exemplo, dar um exemplo. Okay? Vejam aqui em Gálatas, dar um exemplo. Em Gálatas, capítulo 3. Paulo perguntou, no versículo 19, Paulo perguntou, qual, pois, a razão de ser da lei? Qual é o propósito da lei? A lei foi adicionada, diz Paulo, por causa das transgressões. O que é uma transgressão? Uma transgressão é quebrar a lei. Como diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4, o pecado é a transgressão da lei. Agora pensem bem. A lei foi adicionada porque quebraram a lei. Ora, se a lei foi adicionada, quer dizer que não existia, então como é que podiam quebrar a lei se não existia?
É porque está a falar de duas leis, irmãos. A lei de Deus foi quebrada. A lei de Deus, os 10 mandamentos, foi quebrada. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas houve outra lei que foi adicionada. Essa lei foi a lei das cerimónias. Por exemplo, matar bodes e touros e ovelhas. Porquê? Porque apontavam a Cristo. Apontavam a Cristo. A lei de sacrifícios apontava a Cristo. A lei dos sacrifícios foi adicionada por causa de transgressões à lei espiritual dos 10 mandamentos. E por isso, a lei de sacrifícios que estava a dizer, que estava a apontar para Cristo, estava basicamente a dizer, como um sistema de educação, a dizer, precisamos do sacrifício de Cristo para pagar, para nos redimir, para nos perdoar dos nossos pecados. E os pecados é a transgressão da lei de Deus, que é os 10 mandamentos. Por isso, a lei de sacrifícios foi adicionada, isto é, Jesus Cristo teve que morrer por causa que transgredimos as leis de Deus. Por isso Jesus Cristo não veio para abolir a lei, veio para cumprir a lei. Mas o que é que as pessoas ensinam hoje? Vejam comigo, se faz favor, em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Vamos começar a ler do versículo 8. Isaías capítulo 30, começar a ler do versículo 8. Vai, pois, escreve isto numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente, porque povo rebelde é este. A humanidade. Sim, os israelitas eram rebeldes, mas, queridos irmãos, os brasileiros são igualmente rebeldes. Os angolanos são igualmente rebeldes. Os moçambicanos são igualmente rebeldes. Os portugueses são igualmente rebeldes. Os alemães são igualmente rebeldes. São todos, a humanidade toda. Porque povo rebelde é este. Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir o quê? A lei de Deus. E quando digo a lei de Deus, estou a falar dos 10 mandamentos. Eles dizem aos videntes, não tenham visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, o que é correto. Mas, aliás, em vez disso, diz-nos coisas aprazíveis, coisas agradáveis. Dá-nos histórias que são agradáveis, que profetizai-nos ilusões. Olha, Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados, correto? E por isso agora não precisas obedecer à lei de Deus. Incorreto. E são coisas aprazíveis, são ilusões. É um engano de Satanás, demónico. Jesus Cristo disse, não pensem que vim revogar a lei. Vim cumpri-la e nós devemos ser seguidores de Cristo, imitar a Cristo. Por isso as pessoas dizem, versículo 11, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Não me falem mais acerca do que Cristo disse. Mas nós somos cristãos. Assim? Somos cristãos? Então porquê que estão a pregar um falso Cristo? Estão a pregar um falso Cristo. Vejam, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4.
Versículo 2 a 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4. Prega a verdade. Isto, nós, na Igreja de Deus, temos que pregar a verdade. Insta, quer dizer, a tempo. Quer seja oportuno, quer não, temos que pregar a verdade. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade, com toda a paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Hoje em dia as pessoas não suportam a doutrina sã de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, de ministros, de pastores, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade que é que temos que obedecer às leis de Deus. Então você está a dizer que, algumas pessoas vão dizer, olha, o Jorge está a pregar que somos salvos por obedecermos à lei de Deus. Não! Somos salvos pela graça de Deus. Mas agora que a graça de Deus nos dá esta oportunidade, a nossa resposta, a nossa gratidão é uma que então vemos, olha, então quero obedecer a Deus pelo que Ele fez por mim. Porque se nós não obedecermos a Ele agora e continuarmos a desobedecer, Ele vai chegar a um ponto de dizer, olha, tu não estás arrependido. E não há verdadeiro arrependimento. E Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Você quer o Espírito de Deus? Então Atos 5:32 diz, Deus só dá o Espírito àqueles que lhe obedecem. Obedecem a quê? Só 9 dos 10 mandamentos. Não 10, só 9. Mas Tiago diz, se quebram um é como se quebrassem todos. Qual deles é que pode quebrar? Pode dizer, olha, agora posso mentir. Eu estou a obedecer às leis de Deus, mas posso mentir. Está claro que não. Posso roubar. Está claro que não. Posso cobiçar. Está claro que não. Posso comer adultério. Está claro que não. Ou posso quebrar o sábado. Sim, esse podes. Então qual é a diferença? É um dos 10 mandamentos, não é? Jesus Cristo diz que o sábado foi feito para o homem. Não diz que o sábado foi feito para o judeu. Ora, o homem quer dizer judeu e gentio. É para todos. Mas hoje em dia, as pessoas recusam a dar ouvidos à verdade, entregando-se a quê? Às fábulas. Às fábulas. Por isso as pessoas estão-se a desviar da verdade e a ensinar mentiras, fábulas. Satanás hoje em dia está a organizar as religiões do mundo, mesmo as religiões cristãs, mesmo as religiões evangélicas. Como? Iludindo as pessoas, ensinando um falso evangelho, ensinando um falso Cristo. Veja em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus Cristo disse, isto no Sermão do Monte. Mateus 7, versículo 15. Diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos pastores. Acautelai-vos das falsas igrejas cristãs, mesmo que sejam apostólicas, ou que sejam o que for, que estejam a quebrar as leis de Deus. Que se apresentam disfarçados em ovelhas. Sou tão boa pessoa, vocês são tão boas pessoas, precisam de acreditar em Cristo, precisam de aceitar Cristo, tudo muito bem. Sim, precisamos de acreditar e aceitar Cristo, irmãos. Mas temos que fazer o que Cristo diz. E lemos aqui, pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis, assim no versículo 20. E depois continua e diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, ó Senhor Jesus Cristo,
nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Isto é, vai ter a vida eterna, nem todo isso. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade de Deus? É os 10 mandamentos. Vocês ouviram? Em Êxodo 20, Deus falou os 10 mandamentos. Ele próprio, diretamente ao povo. Que inclui o 4º mandamento. E por isso diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, não estamos a pregar, a dar sermões ao domingo, ou coisa assim, ou às quartas-feiras, às noites, e várias coisas, seja o que for, a falar em nome de Jesus Cristo. E em teu nome não expelimos demónios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E o que é que Jesus Cristo disse? Então eu lhes direi explicitamente. Eu lhes direi bem claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, os que transgridem a lei. Queridos irmãos, a lei de Deus, que são 10 mandamentos. E por isso não fiquem surpreendidos que existem pastores que se chamam pastores, igrejas cristãs que se chamam igrejas cristãs, mas que estão a iludir as pessoas. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, transformando-se em ministros e pastores de Jesus Cristo. Versículo 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros de Satanás, se transformem em ministros de Jesus Cristo, de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Por isso é que lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 4, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais outro espírito diferente que não tendes recebido. Outro Jesus. O Jesus que os apóstolos pregaram é um Jesus que obedeceu à lei de Deus e que diz a nós para obedecermos à lei de Deus. Mas as pessoas aceitam esse espírito diferente, esse evangelho diferente. Um evangelho diferente do que foi pregado por Paulo e pelos apóstolos de Jesus Cristo. Veja em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Admiram que estejam tão depressa. Já no tempo de Paulo já estavam a adulterar o evangelho de Jesus Cristo. E qual foi o evangelho de Jesus Cristo? Foi o evangelho que ele pregou. E qual foi o evangelho que ele pregou? O evangelho que Jesus Cristo pregou, vocês leem Lucas, mantenham o dedo em Gálatas, porque vamos voltar aí, mas vejam em Lucas, capítulo 8, versículo 1, que diz, aconteceu
depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. O evangelho que Jesus Cristo pregou foi o evangelho do reino de Deus. O evangelho de Deus é a boa nova do reino vindouro que vai vir para a terra, que Deus vai reinar na terra no milénio, e não é este mundo de Satanás. Jesus Cristo pregou que precisamos de obedecer às leis de Deus, como lemos em Mateus 5 e Mateus 7 há pouco. Mas diz aqui, continuando então a ler em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Sim, não é outro evangelho. Senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. O ensino de Cristo. E qual foi o ensino de Cristo? Que precisamos de obedecer às leis de Deus, que precisamos de acreditar no reino de Deus e que precisamos de, como ele disse, não pensem que eu vim a abolir ou revogar as leis de Deus, mas vim para as cumprir, e vocês sigam-me, sejamos imitadores de Cristo. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, mesmo que nós, os apóstolos, ou mesmo que fosse um anjo, vos esteja a pregar um evangelho que vá além do que nós temos pregado, essa pessoa seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja anátema. Por isso é que lemos, por exemplo, em 2 João 9, a mesma coisa, acerca de não ir além do que fomos ensinados. Diz assim, todo aquele que ultrapassa, isto vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, mas o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Temos que permanecer na doutrina e não podemos ir além com uma doutrina diferente. Não podemos estar a adulterar, a perturbar, a perverter a mensagem que Jesus Cristo nos enviou. E ele disse, temos que fazer a vontade do Pai. Foi o que lemos há pouco, em Mateus 7. O que se passa hoje em dia, queridos irmãos, é que as congregações deste mundo, as congregações de Satanás, seguem uma forma, seguem uma atitude, seguem um aspecto exterior de piedade, de religião. Vão a estas igrejas, temos de ter muita coisa e tal, fazer as coisas tem que ser assim, muito religioso e tal, estamos na igreja e tal. É uma forma de piedade. Vejam que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 5. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Está a falar que as pessoas nos últimos tempos vamos ter tempos difíceis, as pessoas são vaidosas e desafeiçoadas, não têm amor, têm mais prazeres de próprio. Quer dizer, esta atitude de mim, meu próprio, a atitude que eu tenho estado a falar aqui, que é a atitude de receber. Mas veja aqui no versículo 5 diz assim, estas pessoas tendo forma de piedade. Tem uma forma, tem uma aparência, tem um aspecto exterior que são piedosos. Negando, entretanto, o poder do Espírito Santo para vencer a natureza humana e para nós sermos melhores pessoas, vencermos a carnalidade. O poder do Espírito Santo nos ajuda para vencer, para sermos um novo homem, para mudar. Estão a negar este poder. Estão a negar o poder do Espírito Santo. Estão a blasfemear o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, a ordem deste mundo, o mundo neste grande reinício que está a estabelecer hoje em dia, é simplesmente um reforço do sistema diabólico
do sistema de competição, das tradições e dos hábitos humanos, do sistema político da Babilônia, e que é apoiado pelas religiões pagãs, embora tenham rótulo de cristão, tenham rótulo de evangélicas, mas seguem tradições e dias santos pagãos. E, queridos irmãos, todo mundo está enganado. Porque, como lemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, vemos que Satanás, o diabo, o Satanás, é o sedutor de todo o mundo, aquele que engana, que está iludindo o mundo inteiro. Queridos irmãos, todo mundo quer dizer todo o mundo. Todo mundo está enganado. Mas sabemos que a vinda de Cristo está perto. Sabemos, olhem para Lucas 21. Olhem para Lucas 21, versículo 29 a 32. Lucas 21, versículo 29 a 32. Ainda que lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. A vinda de Cristo está próximo. A vinda de Cristo está próximo. Sabemos que Jesus Cristo vai retornar. Vai retornar às nações rebeldes. Vai castigá-las. Vai haver um castigo. E as pessoas e as nações vão se arrepender. Lemos profecias, como por exemplo em Daniel. Vemos na estátua de Daniel 2, vê-se aquela pedra que não foi feita por homem, que destruiu estes governos humanos. E depois também lemos em Daniel 7 que todos estes governos foram dados aos santos ressuscitados à segunda vinda de Cristo. Todas as nações irão ao governo de Deus. Leiam comigo, se faz favor, em Isaías, capítulo 2, versículo 1 a 5. Isaías, capítulo 2, versículo 1 a 5. Isaías, capítulo 2, versículo 1 a 5. Diz assim: palavra que em visão veio Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, mas é a respeito do mundo inteiro, irmãos. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Isto é, o reino de Deus vai ser estabelecido acima de todos os outros governos mundiais e se levará sobre os outeiros, isto sobre as nações mais pequeninas, e para ele afluirão todos os povos, todas as nações. Irão muitas nações e dirão: vinde e subemos ao governo de Deus, onde está a nação de Deus, o governo de Deus, e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, nos ensine as suas leis. E por isso as leis de Deus vão ser aplicadas não só aos israelitas, mas aos gentios. E andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. E a lei de Deus é a mesma para todos. Para todos. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Vejam, por exemplo, em Isaías 35. Isaías 35, começando no versículo 1. Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Quer dizer, a terra, as pessoas vão ficar alegres. Queridos irmãos, hoje em dia, olhamos para trás, há sofrimento. Mas neste período, quando Jesus Cristo vier reinar, e o Deus deste século, que é Satanás, vai ser deposto, os homens então vão ver que o sistema de Deus é muito melhor. O sistema de Deus é muito melhor. Veja aqui no versículo 4. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará.
Isto é, Jesus Cristo virá e vos salvará. Ele, então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E veja, por exemplo, no versículo 10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Queridos irmãos, sim, vivemos em tempos difíceis. Sim, vivemos em tempos difíceis. Deus está permitindo isto para nos ensinar uma lição. E então as pessoas vão chegar a um ponto que depois vão dizer: agora eu tenho a certeza que o caminho de Deus é o único caminho, é o caminho que dá felicidade e alegria. Então, não vão estar a perguntar: é Deus justo? Vão saber que sabem que Deus realmente é justo.